Bom dia, pessoal. Bom sábado para vocês. Como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem. Hoje é sábado, é dia da gente fazer aquele resumão da semana, mas também é dia de renovar as nossas esperanças. E ninguém melhor para fazer isso do que o doutor Renato Gomes. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Bom dia, Camila. Bom dia, os amigos aqui presentes. Eu que sou grato pelo convite, pela amizade e pela parceria de sempre. Doutor, eu queria começar falando sobre a CPI. O senhor pode fazer um panorama do depoimento do Luciano Hang e do Otávio Facuri? Bom, o Luciano mostrou mais tranquilidade, mostrou, assim, falou de uma forma como se não levasse a sério ali o que está acontecendo, de uma forma, foi intelectualmente honesto, como sempre, comprovou todas as afirmativas que fez, deixou o pessoal meio que em saia justa, entrando em contradição ali. Foi esperado, né, diante da importância dele como empresário no país, um grande empregador, um grande investidor, né, não tem rabo preso com ninguém. Então, assim, mostra exatamente que a CPI perdeu o foco, que a CPI foi criada para investigar ali supostos problemas envolvendo a questão da pandemia, e agora ela está sendo usada para perseguir nitidamente aqueles apoiadores do governo. Mas o Luciano se saiu muito bem, né, dentro do cenário ali, não ofendeu ninguém, né, foi bem. E o Otávio também, do jeito dele, também, para o benefício pessoal dele, ele foi bem, né, porque não adiantaria ele entrar numa guerra de narrativas, ali, numa discussão com senadores e sair mais prejudicado do que já está, como um dos perseguidos políticos que tem sido. Então eu vejo por esse lado. Muita gente de fora não gostou, porque achou que ele ficou acuado, ele não respondeu coisas que poderia, mas analisando de uma forma que a gente vive numa situação de guerra hoje, e ele é a parte fraca da história ali, já que dentro desse contexto mais reduzido, onde o governo está fora, não está fazendo nada, pelo menos nas aparências, ele, que é o responsável pela sua defesa, não tinha por que ele arrumar briga com senadores. Ele já foi lá sabendo o que o aguardava. Então ele agiu de uma forma ali a não acirrar ânimos e sair ileso. Pode ter engolido sapos? Obviamente que sim. Mas no final das contas foi benéfico, serve de lição. Não vale a pena entrar em discussões em troca de nada para apenas mostrar que tem razão, que é hiperpoderoso, que é isso aquilo. Por esse ponto de vista, eu vejo que o depoimento dele não foi ruim, não, foi adequado, né? Olhando para o lado pessoal dele. Em relação ao Facuri, doutor, eu sei que o senhor falou que ele não precisava ter afrontado dessa forma, tudo, mas uma hora cansa, né? Você está sendo atacado. A Soraya Tronic, a senadora de Mato Grosso do Sul, ela que tem foto, inclusive, com o embaixador da China, com Yang Yaming, acusou a gente de sermos infiltrados, falsa direita, e entre outras sandices. Ele aguentou muito mais porrada dos senadores. Não é uma forma, inclusive, de tentar coagir o que os senadores fizeram, de tentar coagir o empresário a investir o seu dinheiro na direita? Olha, Camila, até que ponto alguma coisa que falam para a gente, que a gente sabe que não é verdade, vai influenciar nosso comportamento no dia a dia? A gente vai deixar de fazer o certo que a gente acredita, influenciado por coisas que falam para a gente que a gente não tem como verdade. É íntimo dele, ele que vai ter que avaliar essa situação. Você vai deixar de fazer o certo na sua visão de vida e de mundo, porque uma outra pessoa não gosta de você, ou te acusou de determinadas coisas que na visão dela você faz, mas que você sabe que não faz? Se você se deixar levar pelo que as pessoas pensam de você, você deixa de viver. Você vai ser eterna refém da opinião alheia. Isso aí realmente vai influenciar a postura dele como ser humano, de fazer o que é certo de acordo com o coração e com a consciência dele? Isso aí é uma decisão exclusivamente individual, personalíssima. Como é que ele enxerga essa situação, que aprendizados ele tirou dessa situação, se olhar o passado de vida dele. Só ele pode dizer o que ele poderia ter feito de diferente para não estar passando por que está passando hoje.
ou não ter se arrependido de nada e ter extraído lições, transformado uma pessoa melhor e daqui para frente fazer diferente. Então a vida é dele, é pessoal. A gente de fora é complicado, né? Mas eu não vejo, para mim especificamente, eu não vejo uma crítica que se faça à minha pessoa por discordar de alguma coisa, da minha forma de ser, ou de alguma coisa que eu tenha feito, ou por uma desqualificação qualquer, um juízo de valor, por alguma razão, de alguma atitude, de alguma razão, ou por antipatia, eu não vejo isso motivo para me afetar como essência, para me desvirtuar de um caminho que eu tracei para mim, dentro daquilo que eu vejo como correto. É uma decisão personalíssima dele. Sinceramente, eu não acredito que o Otávio vai deixar de fazer o que eu acho que é certo, por uma opinião de uma senadora, ou de um senador, ou de um político qualquer em relação a ele. Eu vejo muito mais aquele momento que ele passou na CPI como uma forma ali que ele teve que encarar em função de atos praticados no passado que desagradaram esse mecanismo, esse estado profundo, e que ali foi muito mais uma forma de sobreviver, de autossobrevivência, para conseguir seguir a vida ali com tranquilidade, enquanto o cenário político e jurídico continua nesse marasmo, o país ainda vivendo uma distopia, sendo uma distopia. É a forma como eu enxergo. Renato, nós também tivemos a notícia que o general Santos Cruz vai concorrer a 2022, inclusive em nome do Exército, já que o pessoal pede aí tanto aquele artigo que a gente não pode citar, senão a gente é preso, né? O artigo inominável, o Voldemort da Constituição. Como o senhor vê a candidatura do Santos Cruz? Quem é Santos Cruz para o senhor? Olha, pelas atitudes dele, pelas falas dele, para mim ele é um traidor da pátria. Ele é um traidor da pátria, ele deveria ser tratado como traidor. Ele não representa as Forças Armadas. Quem representa as Forças Armadas, você pode sintetizar ali no Clube Militar, Clube Naval, Clube da Aeronáutica, comandantes militares. Comandante do Exército, comandante da Marinha, comandante da Aeronáutica e ministro da Defesa. Esses representam as Forças Armadas, estão ali falando a mesma linguagem. Esses que participaram do governo foram defenestrados e começaram a se aliar aos inimigos da pátria, esses não representam, são traidores da pátria. Eles podem, realmente, mas eles podem acreditar que estão fazendo as coisas certas. Porque cada um tem sua visão de vida e de mundo, segue a sua própria consciência. Na minha leitura de fora, pelo que ele fala, como se o país vivesse dentro de uma normalidade institucional, como se não tivesse havendo perseguição, como se não tivesse havendo crimes políticos, como se não tivesse havendo censura, como se as liberdades fossem respeitadas, como se o presidente não tivesse sido sabotado, agredido o tempo inteiro, como se como se houvesse uma justiça realmente aqui no país, que tratasse todos iguais, aplicasse a lei de uma forma igualitária, como se todos fossem iguais perante a lei, como se realmente o Congresso representasse os interesses da população, como se os partidos políticos efetivamente existissem para representar uma ideologia, ideias que retratasse a opinião de um grupo de pessoas da sociedade, de nós cidadãos, e não fosse esses balcões de negócios que são hoje. Que país esse general enxerga? O que ele aprendeu em 50 anos de vida militar? Ele serviu lá fora, em missões de paz, tudo. O que ele aprendeu? O que ele está demonstrando que é como ser humano? O que ele quer com essa fala? Efetivamente, quais são as intenções reais por trás disso tudo? Esse general, para mim, é um sujeito inexistente. Eu não levo em consideração esse tipo de gente. É um traidor da pátria dentro desse cenário de hoje. Então, quando ele fala em nome das Forças Armadas, para mim, isso é uma ofensa. Eu, como ex-militar, que fui, como assim, alguém que tem muitos amigos dentro das Forças Armadas, inclusive pessoas de patente alta, que pensam completamente diferente, têm uma visão muito mais honesta do que está acontecendo do que esse general. Então, o fato dele querer se candidatar com esse cenário político que a gente está hoje, como se fosse uma alternativa, mostra muito quem ele é. Que a alternativa dele está dentro da terceira via, ou da via da oposição. Isso é alternativa para o país do futuro que a gente deseja ser, de um país próspero que a gente deseja ser? Renato, já que estamos falando em pessoas sem noção e traidores da pátria, vamos falar um pouquinho sobre o Alexandre de Moraes,
que bloqueou o Pix do pessoal que estava recebendo doação para fazer o 7 de setembro, que na qual ele considerou antidemocrático, inclusive está perseguindo o pessoal da soja, né, do agro, por apoiar a iniciativa do 7 de setembro, e depois eu até gostaria que você falasse o do pós-7 de setembro, né, que as coisas parecem que deu uma acalmada no país, a gente não vê nada, né, tá tudo tão estranho, mas ele não se preocupou com a esquerda fazendo vaquinha e pegando 100 mil reais em Pix para alugar o trio elétrico que é usado pela Ivete Sangalo para fazer uma manifestação contra o presidente Bolsonaro na Avenida Paulista, que vai acontecer no sábado. É óbvio que não vai ter a aderência, né? Como diz o Marco Antônio Villa, vai ser uma vergonha acachapante, mas de qualquer forma ele não se preocupou com esses 100 mil reais antidemocráticos, somente com alguns trocados que o pessoal recebeu para alugar um trio elétrico, Renato. Eu não sei se você subiu em um, mas o que a gente aluga às vezes dá até medo de subir. É o famoso, é o que tem para hoje. Como o senhor vê essa discrepância nas atitudes de Alexandre de Moraes? Camila, eu sempre falo, né? A gente toma decisões de acordo com aquilo que a gente acredita. Segue sempre a nossa consciência. Eu duvido que o ministro contraria a consciência dele. A gente tem níveis de consciências diferentes. O ministro tem a dele, eu tenho a minha, você tem a sua. Então o ministro, eu digo, faz o certo na visão de mundo que ele tem. Segue as intenções de fundo que ele tem. E ele manifesta isso nas decisões. As decisões dele são fundamentadas? São jurídicas? Eu tenho absoluta certeza que não. O que ele tem feito não tem justificativa no mundo jurídico. Tem em cima de narrativas, de retórica, como têm sido as decisões judiciais, eu diria, em boa parte, aí, país afora. Com mau exemplo de cima, dissemina-se por juízes de instâncias inferiores, que têm a mesma forma de enxergar a vida, de enxergar aqui, sobretudo, a situação no contexto nacional, estando insatisfeito com o modelo democrático, entre aspas, que a gente tem hoje, a partir do momento que o Bolsonaro venceu as eleições contra a vontade dos derrotados. Então, assim, o que tem acontecido apenas mostra que o Estado de Direito está rompido, que o Brasil jamais será um regime democrático do jeito que está, e que o país não se sustenta hoje sendo governado pelo Poder Judiciário. Vai acontecer alguma coisa? Eu não tenho a menor dúvida de que vai acontecer alguma coisa em alguma hora. Porque as pessoas estão sendo fustigadas em seus instintos, as instituições estão esgarçadas, as instituições, em geral, não têm credibilidade alguma. O único que tem credibilidade hoje ainda é o presidente da República, e ele deu munição ainda para ter a sua credibilidade ser reduzida pelo que está acontecendo pós 7 de setembro, depois daquela carta que muitos não entenderam. Então, assim, as coisas eu diria que estão se afunilando. Naquela nossa brincadeira lá de maio, a gente tinha dado já até dia 30 de setembro acontece alguma coisa, não aconteceu nada. Mas outubro está aí. Vamos fazer uma aposta, vamos esticar mais 30 dias, vamos ficar de 30 em 30. Porque a gente está vendo o cenário se agravando de uma forma sutil, mas está se agravando, seja com a imposição desse passaporte da caridade com a saúde coletiva, que na realidade a saúde coletiva não existe, isso é uma retórica vazia. Existe a saúde individual e o responsável é aquele que defende a própria saúde, não político, que sequer médico é. E um passaporte hoje que está fustigando os instintos alheios, sobretudo aquelas pessoas que sabem que a imunização não dá absolutamente em nada. Tanto que estudos do Dr. Zé Balas, por exemplo, ele viu de 300 cabeças, metade de pessoas graves internadas foram os imunizados. Então, assim, e se insiste numa narrativa, esse é um exemplo pontual que eu estou dando, se insiste numa narrativa de proteção da saúde coletiva, que não existe isso, contrário ao que a própria OMS fala. Então, assim, é um discurso que ele é direcionado para colocar terror aqui no país, da engenharia social. O que convém de lá de fora é imposto aqui. O que não convém, ele é ignorado e a imposição inicial que convém ainda permanece, por mais que seja negada pelos fatos. Então, assim, o que está acontecendo hoje nas decisões do ministro
sintoma de que o judiciário hoje está falido. Deu causa à ruptura do Estado de Direito. E a conta vai chegar em algum momento, Camila. Lei da vida, lei do retorno é lei da vida, semeadura livre, colheita obrigatória. Por mais que o ministro provavelmente não acredite nisso, ache que seja balela, o tempo vai dizer. A gente aqui cabe a tentar levar a vida numa boa, sem se deixar amedrontar, sem também entrar em ofensas desnecessárias, de xingar o ministro. O ministro está fazendo o papel dele, naquilo que ele vê como uma missão de vida dele. Pode estar desvirtuada? Pode. Vai ser o papel dele, compete a ele avaliar a própria vida. A gente não pode se deixar afetar pelo que ele faz. A gente tem que entender o cenário de uma forma mais ampla, de uma forma mais holística, entender que nós não somos reféns de decisões do ministro, de efeitos das decisões do ministro. A gente não pode condicionar nosso bem-estar pelo fato de gostar ou não gostar de alguma coisa que alguém de fora faz, de algum terceiro faz. Não faz sentido isso, é insanidade. A gente abre mão da nossa independência como ser humano. É a forma como eu procuro enxergar a situação para me manter bem. Não me afeto hoje, não me afetar hoje com esse tipo de decisão. Temos de manter a prudência, manter a linha ali de uma análise respeitosa para não dar um passo maior do que eu consigo. Minhas pernas são curtas. Tem lá o Código Penal que nos limita e, além disso, tem um ambiente de opressão que também nos limita. Até onde a gente pode ir? Então, é a forma como eu enxergo a situação. Não é surpresa esse tipo de decisão do ministro. Renato, a PGR disse que o presidente Bolsonaro iniciou as convocações para os atos antidemocráticos de 7 de setembro. Essa é a chamada, tá? Atos antidemocráticos. Quer dizer, milhões de pessoas são antidemocráticas no país. Todos sabemos que foi ele que fez a chamada, ele fez isso em live. Qual é o peso da PGR falar isso? Por que a PGR achou necessário falar isso se isso não faz parte de nenhum inquérito? O peso é o seguinte, quem dá o peso a isso é o próprio presidente da República. Porque ele que é o foco. Qual o peso que ele dará a isso? O que ele vai fazer com o possível ataque que ele deve sofrer em função desse tipo de manifestação? O livro do Márcio Schiller vem bem a calhar, né? Globalismo e ativismo judicial, Ministério Público como agente de subversão social. O que é isso? Senão uma ação subversiva, pelo menos sendo ventilada por parte de alguém do Ministério Público. Desde quando manifestações de ruas são atos antidemocráticos? Ainda por cima, se não houve nenhuma quebradeira, não houve nenhuma infração criminal. Por que disso? Isso aí, no caso, acaba sendo uma espécie de difamação da PGR do presidente da República. Isso é difamação. Está inventando algo que seria ali reprovável socialmente e imputando isso ao presidente da República. Isso é difamação. Atos antidemocráticos? O que são atos antidemocráticos? Atos antidemocráticos são crimes. Nada que não seja crime é antidemocrático. Está no Código Penal, está em alguma lei penal, você pode taxar de ato antidemocrático. Não está, não é ato antidemocrático. É simples assim. A baliza é o direito penal. Pode ser o direito civil também, no caso de um ilícito civil, sem problema, mas a baliza está na lei. Não está na lei, tudo é permitido. Regra geral, tudo é permitido. Então, quem vai dar a importância a isso é o presidente da República. Como, nitidamente, ele empurra com a barriga o desfecho dessa história, nitidamente ele empurra com a barriga, ele deixa fluir, deixa correr frouxo essas decisões do judiciário, esses ataques do Ministério Público, das instituições de justiça como um todo, essas ações da Polícia Federal ilícitas, cumprindo ordens ilícitas, ações de governadores e prefeitos, arrebentando com as liberdades do artigo 5º, está deixando correr frouxo. Ele fala que não pode fazer nada. Ele não fala para mim isso, ele não fala para muitos que entendem melhor, né, o potencial jurídico da presidência da República, as ferramentas que ele tem em mãos. Ele fala para pessoas inconscientes ainda, quando ele diz que não pode fazer nada. Normalmente, ainda há pessoas inconscientes que sofrem
né, a opressão, sofrem restrições de liberdade e que ainda não perceberam o que está acontecendo. Então, para mim, o discurso deve ser direcionado a essas pessoas. É esse tipo de discurso repetitivo que ele adotou de novo, né? Porque não é para milhões e milhões que foram às ruas, que sabem o que está acontecendo. Né? Então, assim, eu não sei por que o presidente está falando esse discurso, que ele não pode fazer nada, que ele tiraram o poder dele. Ninguém tira o poder. Ninguém tem autoridade para tirar o poder do presidente da República. Não existe isso. O que existe, assim, você cria uma falsa doutrina, você assimila aquela doutrina como sendo verdade, e aí você acredita, né, você internalizou a ideia de que alguém pode tirar seu poder, apesar de estar expresso na Constituição quais são os seus poderes. Então, assim, por que o presidente está com esse discurso de novo? Eu só vejo uma coisa que justifica isso: alguma estratégia militar em andamento. Mas nada justifica isso. E eu bato nessa tecla por quê? Porque eu presumo que o presidente seja inteligente, que ele sabe o que está fazendo, que ele tem apoio militar, que a gente está no estado de guerra. Guerra de quinta geração. Não há outra justificativa para esse tipo de postura do presidente da República. Bato nessa tecla e, sim, nem nada que veio ainda em contrário foi suficiente para fazer eu refletir e mudar de opinião. Por isso que eu defendo. Aceito o que o presidente tem feito, presumo que ele saiba coisas que eu não sei. Dentre as coisas que eu não sei, está isso. Que estratégia é essa que ele está adotando? Eu não sei. Aí eu pego o videozinho do general Heleno, foi muito sintomático pós 7 de setembro, que confirma essa minha maneira de pensar, ele dizendo que já discordou do presidente várias vezes, diversas vezes, e no final das contas ele sempre viu que o presidente tinha razão. Então deu um voto de confiança para o presidente. Confie no presidente, que ele sabe o que está fazendo. Então, isso, para mim, foi o suficiente para bater nessa minha chamada hipótese, né, dessa teoria, de que algo vai acontecer, de que tem uma estratégia e está seguindo essa estratégia. Doutor, o senhor falou em ordens ilegais. O presidente, essa semana, falou que o Exército não segue ordens ilegais. Eu posso falar o que eu quiser, mas o Exército não segue ordens ilegais. Então, quem que dá autonomia para a Polícia Federal seguir ordens ilegais? Ninguém. A lei proíbe. É o dever funcional da Polícia Federal não cumprir ordens ilegais. Artigo 116, inciso 4 da Lei 8.112 de 90. Por que eles cumprem ordens ilegais? Primeiro, aí é questão de como é que os caras enxergam o cenário político. Vamos ver internamente. Vale a pena, para mim, pessoa, né, indivíduo, descumprir uma ordem judicial, por exemplo, alegando que ela é ilegal, porque eu sei que é ilegal. Um delegado, por exemplo, você tem formação jurídica, ele sabe o que é legal, o que é ilegal. Ainda por cima, um delegado que atua na área penal, na área criminal, há muitos anos. Por que eu vou cumpri-la? Porque eu estou mais seguro cumprindo, mesmo que eu descumpra o dever funcional, porque eu não tenho amparo do meu chefe superior, que é o delegado-geral da Polícia Federal, ministro da Justiça ou presidente da República, em negar o cumprimento de uma ilegalidade, cumprir o meu dever funcional, e aí eu tenho receio de ser perseguido pelo judiciário, que leva um delegado desse a cumprir ordens ilegais. A questão de fundo é moral, é de caráter. Porque você tem meios, uma ordem legal, dependendo do que seja, na dúvida, é ilegal, você vai no seu superior hierárquico, lá no ambiente administrativo, vai no diretor-geral da Polícia Federal, olha só, manda uma nota por escrito, entrega para ele, olha só, ordem legal. Cumpro ou não cumpro? E ele se respalda. Aí o delegado cumpre, beleza. Aí não gostou, vai no ministro da Justiça, cumpro ou não cumpro? Dá por escrito. Qualquer coisa vai no presidente da República. Direito de petição do presidente da República. Então, há mecanismos de você não cumprir ordens ilegais. Por mais que a lei seja óbvia dizendo que você não deve, mas o cenário político permite que você hoje descumpra. Vamos imaginar que você descumpra uma ordem ilegal do judiciário. O judiciário vai querer, o juiz hoje vai querer mandar abrir inquérito contra você. Como é que vai atuar? Como é que vai ser a atuação dentro da Corporação Polícia Federal? Que a própria Polícia Federal vai punir um servidor seu
que agiu cumprindo o dever funcional de não cumprir ilegalidade, ou não, vai usar esse servidor como boi de piranha, fragilizando ainda mais a instituição Polícia Federal, transformando ela de uma polícia, de um quintal particular, ao invés de zelar pela sua função de ser uma polícia de Estado. Porque um juiz ele não tem poder contra um policial. O poder existe quando a corporação polícia está submetida, por alguma razão não republicana, à vontade de juiz. Aí complica, porque quem está lá embaixo na hierarquia da polícia vai ser ali penalizado, vai ser perseguido. Mas cadê o chefe de poder, né, para equilibrar essa história? Por que não faz nada? São perguntas, eu estou levantando questionamentos porque a gente especula, mas não tem respostas. Quem teria que falar isso é o chefe de poder. O presidente da República, seu assessor direto ali, que é o ministro da Justiça, que é o chefe da Polícia Federal, e o diretor-geral da Polícia Federal. São os que poderiam resolver esse problema de ações ilícitas da Polícia Federal. Por que eles cumprem? Eles que têm que responder. Aí vamos naquela ideia de uma estratégia. Quem são a gente infiltrada na Polícia Federal que age para derrubar o governo, age propositalmente, vinculados aos ideais esquerdistas? Tem gente desse pessoal que age na polícia politicamente, ideologicamente, e esse pessoal serve ao judiciário, cumprindo essas ordens, faz exatamente com essa intenção de desestruturar a presidência da República, sobretudo o poder executivo. Sendo uma estratégia militar, é possível sim que esteja se deixando esse pessoal agir impunemente, porque esse pessoal vai cair junto. Por que não pensar assim? O que está passando na cabeça do presidente da República? Só ele pode dizer. Eu estou especulando em 2 frentes aqui, em 3 frentes desse cenário, mas que não há justificativa, não há mesmo para continuar o que está acontecendo. Renato, essa calmaria que nós estamos vendo, dizem que primeiro vem a calma e depois vem a tormenta. O que nos espera, Renato? Isso é normal? Camila, olha só, a gente está com um país virado do avesso, institucionalmente virado do avesso, juridicamente rompido, politicamente em pleno descrédito. A nossa democracia não existe, ela é retórica pura, só existe no rótulo, o conteúdo é distorcido, a gente vive num Estado socialista, opressivo. Está de cabeça para baixo. Lei da vida, a lei da polaridade é uma lei da vida, né? Uma lei hermética. Quando o universo está em desequilíbrio, né, ele tende a entrar em equilíbrio. Alguma coisa acontece para entrar em equilíbrio. Você pode perceber uma coisa, quando acontece, vamos um exemplo do Japão. Volta e meia tem um tsunami que arrebenta com a cidade lá, destrói tudo. Você pode perceber que não há tsunamis sucessivos ao ponto de impedirem a reconstrução das cidades. Não impede a mudança de determinadas formas de agir, de modo a evitar aquilo que aconteceu antes. Há sempre um equilíbrio. Houve a demolição das torres lá do 11 de setembro, né, e aí eles mudaram vários procedimentos, fizeram a limpeza, reconstruíram coisas novas. Normalmente, uma pessoa quando está doente e aprende com a doença, aprende com a vida, tira lições, ela tende a se transformar numa pessoa melhor. Ela extrai lições daquilo ali. Isso o que é? Acaba sendo uma compensação, que no fundo, você enxergar a vida como um todo, leva um equilíbrio. O equilíbrio faz parte do universo. A gente, politicamente falando, juridicamente falando, o ambiente social em si, aqui está em completo desequilíbrio, a gente vive no caos. E essa calmaria, na minha leitura, nada mais é do que o prenúncio de uma mudança. Por quê? Porque o caos está praticamente no limite. As pessoas não estão aguentando mais viver nessa situação. A consciência coletiva aumentou muito e tem aumentado cada vez mais com esse tipo de ações ditatoriais que têm sido tomadas, sobretudo por prefeitos, que é do passaporte da caridade. Você faz caridade com a saúde alheia.
de uma forma totalmente irresponsável. Isso está apenas fomentando, está instigando a uma mudança. E por que o presidente está ali praticamente empurrando com a barriga, está em banho-maria, está deixando as coisas correrem em banho-maria? Isso é de graça? Ele é refém, se vendeu para o sistema, está querendo proteger família, se uniu aos inimigos pensando nas eleições do ano que vem. Eu não vejo nada disso como justificativa plausível. Ele não sabe o que faz, ele é burro, ele é ignorante, olha só como os comunistas estão agindo, ele não sei, ele tem que fazer isso assado. Será que ele não sabe? Será que a cúpula militar não sabe? Tudo que está acontecendo no país de uma forma esparsa, de uma forma imperceptível, de movimentações, de videozinhos curtos, seja do comandante do Exército, dizendo que o Exército, em 24 horas após acionado, ele pode atuar em qualquer lugar do país. Esse vídeo do general Heleno, confia no presidente, ele sabe o que faz, ele tem estado sempre certo. Então, assim, a questão da geopolítica, o que está acontecendo lá fora? São ameaças às liberdades o tempo inteiro, na Austrália, na Europa, Estados Unidos até mais ameno um pouco, aqui no Brasil. E cadê o outro lado? Só tem o lado do mal agindo, cadê o lado do bem? O lado do bem está parado. Está aí sendo cozinhado em banho-maria. Então você pode ver, quem está agindo é o lado do mal e o povo. Lado do mal e o povo, se contrapondo ali do jeito que pode. E calma aí, mas e o lado da força? Que é a força bélica que concede o regime do Estado. O Estado só é ditadura se os militares deixam. Só é democracia se os militares deixam. Cadê os militares no mundo? O que eles estão fazendo? Ninguém vê. A gente vê o quê? As ameaças às liberdades, povo reagindo em determinadas localidades, a polícia agindo de forma atroz em determinadas localidades contra a população, ou em outros lugares a polícia aderindo à população. E as Forças Armadas? Elas não estão atuando no mundo. Pode prestar atenção. Tem a ver com esse cozimento que está acontecendo aqui no país? Estou levantando aqui coisas para reflexão. Então, assim, como você disse, está tudo marolinhas, são marolinhas. Estamos naquele mar de almirante, aquele mar zero, onde você consegue nadar, você consegue botar um barquinho ali para navegar tranquilo. Mas o que vem depois? O que está vindo depois? Considerando que o mar de almirante que a gente está hoje, não é porque a situação está em equilíbrio. É diferente, a gente está vivendo no caos. Mas se está vivendo no caos, por que está nessa pasmaceira, está nesse marasmo? Cadê o equilíbrio? É assim que eu vejo a situação. Vamos aguardar aí que não tem como, se a gente parar para analisar em detalhes, sem ser com o fígado, trouxer um pouco de fé para a nossa vida, entender que a gente não sabe absolutamente nada, não tem como ser pessimista. Doutor Renato, a PF, Polícia Federal, defende que a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, assuma a segurança de votos extraídos das urnas eletrônicas. Foi divulgado também um documento essa semana em que a própria Polícia Federal requereu ao Tribunal Superior Eleitoral a impressão de votos para garantir a segurança das urnas. Isso já tem um tempo. Esse pedido da Polícia Federal é uma vitória para a gente? Olha, a Polícia Federal é uma instituição excelente que a gente tem. Eles têm credibilidade. Óbvio, tem sempre gente ruim que causa transtornos? Tem, mas no geral a Polícia Federal faz um trabalho maravilhoso aí no país. Está dando prejuízo e mais prejuízo ao tráfico, combate a violência contra as menores, de todos os tipos. Então, está fazendo um trabalho bacana e é pouco divulgado. Eu vejo com bons olhos esse tipo de ação institucional, partindo da Polícia Federal. Olha, curiosamente, o presidente foi incluído de ofício naquele inquérito capenga lá do TSE, quando ele bateu na questão do sistema eleitoral, exatamente por ter divulgado um parecer da Polícia Federal, que foi ali escondido, não veio a público, de uma forma intencional. E é legal a Polícia Federal mostrando, aí tem uma coisa, quando ela deu essa opinião agora, ela mostrou que ela não é refém de judiciário. Porque certamente ela contrariou
ali a vontade de togados que eram contra a mudança aí no sistema eleitoral, para trazer a transparência que milhões querem, que o presidente da República quer, que é como um garantidor do regime democrático que ele é, como chefe de Estado. Então, esse é o primeiro ponto interessante. Segundo, quem vai ser responsável ou não, se vai ter acesso a código-fonte ou não, como eles vão inviabilizar a entrada de hackers, ficar visitando ali o sistema, como aconteceu lá, da forma que foi divulgado pelo presidente da República nas lives. Não importa quem seja, né? O importa é que haja, sim, essa possibilidade de impedir qualquer dúvida em relação ao sistema eleitoral. Se a BIM for capacitada para isso, ótimo. Se for um outro órgão, ótimo. Se tiver que contratar alguém, né, com credibilidade, não alguém, a gente sabe, vinculado às venezuelanas, né, às urnas venezuelanas, mas alguém com credibilidade que seja. Então, assim, qualquer processo de melhora, de aperfeiçoamento, está valendo. Né? Mas foi bacana, assim, a ação da Polícia Federal. E a questão é, será que teve a ver com a carta do presidente, pós dia 7 de setembro? Esses são detalhezinhos que vão surgindo de uma forma muito sutil, que não retira a credibilidade ou faz o judiciário ficar diminuído em questão de poder, né, porque há disputa pelo poder. Você pode ver, né, o judiciário não está diminuído em questão de poder. Com esse tipo de, vamos dizer, recuo judicial, recuo de ministros em relação àquilo que eles falaram antes, que o sistema é impenetrável na linguagem do presidente, e agora com esse tipo de postura que o Barroso está adotando, para mostrar que ele quer, sim, um sistema melhor. Então as coisas estão fluindo. Eu vi com bons olhos, sim, essa atitude da Polícia Federal. Renato, o que a gente pode esperar, então, para essa semana que está chegando? Turbulência, não turbulência, um recuo do Supremo? O que a gente pode esperar? Camila, assim, tem gatilhos ainda no ar. Para mim, o 7 de setembro já foi o ponto de inflexão, tá? Ah, mas não aconteceu nada. Foi um ponto de inflexão. Foi o ultimato, como o próprio presidente deu. Ele conseguiu o retrato que ele queria, ele conseguiu mostrar para o mundo o retrato no discurso da ONU. Só que, concretamente, as pessoas não conseguem enxergar o que está acontecendo. Acontecem coisas pontuais, né? Polícia Federal aqui, né? E agora, eu vejo que a qualquer momento pode acontecer alguma ação por parte do Executivo para restaurar o nosso Estado de Direito. Porque as ilicitudes ainda permanecem, ainda continuam vindo usurpações de competência, né, intimações sem sentido, com base nesses inquéritos que estão abertos ainda. Essa CPI, para mim, é um gatilho que pode acelerar o processo. Nitidamente, ela pode acelerar o processo, né, porque ela não tem força para fazer absolutamente nada contra a presidência da República. O que ela quer fazer, por exemplo, um relatório que saia dali, eu poderia apostar que o PGR vai arquivar. Mas estão se gostando de acionar o Supremo, né? Eu duvido, sinceramente, que o Supremo vai fazer alguma coisa com esse relatório. Porque, diante do que houve, eu não sei o que o presidente falou lá com o Alexandre de Moraes, com o Temer, né? Mas as especulações. Se o Supremo Tribunal Federal ainda pretende levar essa situação como está, do jeito que está, sem maiores, diria, riscos para si, ele não vai dar andamento a isso, diante do que a gente está assistindo nessa CPI. Até porque o Bolsonaro já disse que dali não vai sair nada. Será que o tribunal vai querer voltar ao acirramento, né, voltar ao conflito mais duro e pagar para ver? A gente está numa guerra de quinta geração, uma guerra invisível. Mas será que os ministros enxergam dessa forma? Eles têm essa consciência? Então, assim, é o jogo jogado, jogo de guerra jogado. É medição de forças. Até então, Bolsonaro é o tigre de papel que falaram lá nos bastidores, veio lá da toga dos bastidores, e, infelizmente, muitos o veem dessa forma ainda. Então, vamos aguardar o desfecho dessa história. Eu sou sempre confiante numa mudança para melhor. Eu tenho certeza que essa mudança vem. Por quê? Porque, de fato, quem tem o poder é a presidência da República. Simples assim.
Se as Forças Armadas estivessem do lado dos inimigos, já era. Mas não é isso o que acontece. Tá? Então a gente tem que ter paciência, confiar no cara que é os bastiões, que é o bastião das nossas liberdades. Né? Prestar atenção no que ele fala, tentar ler nas entrelinhas, presumir a boa-fé e a inteligência. Se você presume a má-fé, né, a ignorância, né, a burrice, você vai se angustiar em troca de absolutamente nada. Porque você não teve ali a humildade de entender que tem outro cara lá que pensa diferente, que sabe coisas que você não sabe. Nossas crenças fazem muito mal a gente quando a gente não percebe o potencial que elas têm de nos fazer ver as aparências. Olha que você não está vendo, você não quer ver a realidade. Realidade subjetiva. A realidade é moldada pelas nossas crenças. Se as pessoas não entendem isso, não querem aceitar isso, ver como bravata, paciência. Sofra sozinho, uma hora você vai aprender. É simples assim. Eu espero sempre coisas boas acontecerem. O Brasil não se sustenta como está. Também espero que coisas boas aconteçam e logo, porque tá difícil pagar as contas, tá difícil. Desmonetizar tá bem difícil, doutor. Doutor, como que a gente faz para te seguir? Camila, Renata R. Gomes, YouTube, Face, Bom Perfil, Getter, que mais? Signal, eu não usei Signal, mas tá lá também. Renata R. Gomes Oficial no Instagram e no Twitter. Tá? Quem estiver interessado na minha trilogia, 1.500 páginas de leitura para tentar mudar o paradigma de sistema de justiça, de visão política também, 1.500, só mandar um zap para mim. Eu peguei um zap novo só para isso de livro, para não misturar com as de mensagens, estava complicado. 99828-9657. 99828-9657, 21, Rio de Janeiro. Só mandar um zap para mim que eu passo as informações direitinho, envio a trilogia e tem tido boa aceitação. Até agora, 100% de aceitação, eu fico feliz por isso. Doutor, eu quero agradecer mais uma vez ao senhor por ter participado novamente com a gente aqui. Muito obrigada mesmo, que Deus o abençoe imensamente e eu desejo mesmo aqui para o pessoal do canal que nos acompanha e não esqueçam que hoje à noite tem Cissa Bailey com as últimas notícias dos Estados Unidos e domingo de manhã temos Ivan Kleber com a notícia do que está acontecendo na Europa. Fiquem todos com Deus, que Jesus os abençoe imensamente. Tchau!